Olá, tudo bem com você? Sou o professor Joanilson e vamos a mais uma aula de português. E hoje nós iremos aprender um pouquinho sobre substantivo. Você sabe o que é substantivo? Se você não sabe, vem comigo, vamos aprender um pouquinho sobre substantivo. Os substantivos são vários tipos de substantivo, mas nós precisamos entender o conceito de substantivo, saber de fato o que é substantivo. Então vamos lá. O que é substantivo? Os substantivos é a palavra que dá nome a seres, coisas, espaços, sentimentos, etc. O substantivo é assim chamado por dar significado a substâncias, sejam concretas ou palpáveis, sejam apenas mentalmente apreendidas como substâncias, tais como nomes, qualidades, estados, processos, entre outros. Mas o substantivo também ele tem classificação. Como o substantivo se classifica? Então, nós já sabemos que o substantivo é o que dá nome a tudo que existe, a todos os seres que existem, sejam eles palpáveis ou não. Todas essas substâncias são chamadas de substantivos. Então, vamos aqui conhecer alguns tipos de substantivo. Temos aqui o substantivo comum ou próprio, substantivo simples ou composto, substantivo primitivo ou derivado, substantivo individual ou coletivo, substantivo masculino ou feminino, substantivo aumentativo ou substantivo diminutivo. Esses aqui são algumas das classificações do substantivo, dentre outras, mas nós iremos estudar apenas estes. Mas, porém, neste vídeo, nós iremos nos adeter a estudar apenas dois tipos de substantivos, que são substantivos comuns e substantivos próprios. Então, vamos estudar os substantivos comuns e os próprios. Vamos conceituar cada um deles para que nós possamos entender, para que nós possamos compreender como definir e como nós encontrarmos e sabermos qual é cada um deles. Então, vamos aos conceitos. Substantivo comum é o nome genérico que se dá a um mesmo grupo de seres ou de objetos, ou que designa uma abstração. Em outras palavras, é o nome que não individualiza, que não especifica determinado ser animado ou inanimado, pois serve para todos os indivíduos de uma mesma categoria, e por isso vem com a letra inicial minúscula. Então, o substantivo comum, como diz aqui o conceito, é aquele que é comum a todos de um mesmo grupo. Por exemplo, quando nós falamos homem, nós não o definimos como homem. Homem é comum a todos os grupos de todos os homens, ao grupo dos seres humanos. Então, nós não sabemos, nós não individualizamos, nós não o especificamos. Por isso que ele é comum, comum a todos daquele grupo. Mas vamos ver lá o que é o substantivo próprio. Substantivo próprio são substantivos próprios, é aquele que particulariza seres distinguindo-os da sua espécie, como entidades, países, cidades, estados, continentes, planetas, oceanos, dentre outros. Por isso, vem com a letra inicial maiúscula. Observa que, diferente do comum, agora o próprio nós o individualizamos. O próprio agora nós distinguimos dentro do seu grupo. Por exemplo, quando eu citei a vocês que homem é um substantivo comum, agora, por exemplo, quando eu digo José, José já não é mais comum, porque José já individualiza uma pessoa, um homem dentro do grupo dos homens. Por isso que José ele é um substantivo próprio de uma pessoa chamada José. Por isso que o nome José se inicia escrevendo com a letra inicial maiúscula. Então, todos os nomes próprios, nós sempre o escrevemos com a letra inicial maiúscula, enquanto que os substantivos comuns são todos escritos com letras minúsculas. Então, vamos aprender aqui. Primeiro, nós já sabemos o que é substantivo. Substantivo é a palavra, é o nome que dá nome a todos os seres que existem. Mas, porém, nós iremos trabalhar agora só a classificação. Substantivo comum é aquele que descreve um mesmo grupo, o ser dentro de um mesmo grupo, não o individualizando, mas acaba sendo de uma forma abrangente, de uma forma coletiva. Como, por exemplo, homem, é comum a todos os homens.
Mas o substantivo próprio já o individualiza. José é próprio de José, de uma pessoa. Então, José se escreve com letra inicial maiúscula, não esqueça disto. Enquanto que o substantivo comum se escreve com letra minúscula, tá bom? Vamos aqui a alguns exemplos. Exemplo de substantivos comum. Aqui nós temos rio. Rio é comum a todos os rios. Não sabemos qual é esse rio. Pode ser qualquer rio. Aí nós temos aqui o segundo exemplo, mulher. Não sabemos quem é essa mulher. Ela é comum a todas as mulheres, a toda espécie de mulher. Então não podemos definir, assim como é comum a toda espécie de rio. Cidade é comum a todas as cidades. Não sabemos qual cidade é, quando nós falamos apenas em cidade. Por quê? Porque é um substantivo comum a todas as cidades do mundo. Quando nós falamos estado, nós não sabemos qual é o estado. O Brasil tem muitos estados, por exemplo. Mas quando nós citamos o nome estado, quando nós falamos em estado, nós não sabemos qual é este estado. Por quê? Porque o substantivo estado ele é comum a todos os estados. Quando nós falamos em países, países ou país, você não sabe qual é o país, porque ele é comum também a todos os países do mundo. Pode ser qualquer país do mundo. Então, nós não o individualizamos, nós não o distinguimos, não sabemos também qual é o país, porque ele é comum a todos os países. Agora vamos ver aqui o exemplo de substantivos próprios. Substantivos próprios é aquele que nós já o individualizamos, nós o distinguimos dentro do seu grupo, já sabemos qual é. Então, por exemplo, aqui nós falamos do Rio Tocantins. Rio Tocantins, nós já sabemos qual é o rio. Aqui em Tucuruí, por exemplo, é o rio que corta Tucuruí, que divide Tucuruí, que faz a divisão entre Tucuruí e Breu Branco. Então, o Rio Tocantins já é um substantivo próprio, porque é próprio de um rio. Mas quando nós falamos apenas em rio, não sabemos qual é o rio. Mas Rio Tocantins nós já individualizamos, já demos um nome a ele. Por isso que Rio Tocantins, o Tocantins se escreve com letra inicial maiúscula. Maria, observa que Maria, agora, porém, nós já o escrevemos com letra inicial maiúscula. Por quê? Porque Maria é nome de uma pessoa, nome de uma mulher. Enquanto que no comum mulher não sabíamos qual era a mulher, agora, porém, Maria nós já o definimos, já individualizamos, sabemos quem é Maria. Por isso que Maria é um substantivo próprio. Tucuruí. Quando nós falamos de cidades, nós não sabemos qual é a cidade. Pode ser uma cidade qualquer. Contudo, quando nós falamos de Tucuruí, nós já sabemos qual é a cidade Tucuruí, porque nós já individualizamos ela, já demos um nome próprio desta cidade. Tá? Pará. Quando nós falamos em estado, não sabemos qual é o estado. Pode ser qualquer estado brasileiro. Porém, quando nós falamos em estado do Pará, que é o nosso estado aqui, porém nós já sabemos qual é o estado, já individualizamos. Já é próprio do estado do Pará. Assim como o Brasil. Quando nós falamos em país, não sabíamos qual era o país. Podia ser qualquer país do mundo. Mas quando nós falamos de Brasil, nós já individualizamos. Nós já particularizamos. Nós já sabemos que Brasil é o nosso país. É o país Brasil. Por isso que ele é um substantivo próprio. Então vamos fazer agora uma pequena fixação dos substantivos comum e dos substantivos próprios, para que nós possamos ir para nossas atividades. Então, o substantivo comum dá nome a todos os seres coletivamente, dentro de um mesmo grupo. Nós não sabemos quem é um indivíduo em particular, nós sabemos o indivíduo coletivo. Como, por exemplo, nós demos o exemplo de homem. Nós não sabemos quem é este homem, pode ser um homem qualquer dentro de um grupo. Porém, o substantivo próprio, ele dá nome a um ser específico, individualmente. E aí, por exemplo, nós demos o exemplo de José. Ok? Então, o substantivo comum, ele é comum a todos dentro de um mesmo grupo, enquanto que o substantivo próprio, ele é próprio de um indivíduo. Ele é específico daquele grupo. Como exemplo, Tucuruí. Tucuruí é um substantivo próprio porque é próprio da nossa cidade Tucuruí. Contudo, quando nós falamos de cidade, nós não sabemos qual é a cidade, porque é um substantivo comum a todas as cidades do mundo. Ok? Então, o substantivo comum, novamente, é aquele que é comum a todos os seres de um mesmo grupo, de uma mesma espécie. Quando nós falamos de substantivos próprios, nós estamos falando de um específico dentro daquele grupo, seja ele
o nome de uma pessoa, seja o nome de uma cidade, seja o nome de um estado, seja o nome de um país. Então, esses são substantivos próprios. E só relembrando a você que os substantivos próprios, nós sempre iremos começar com letra inicial maiúscula. Nós iremos escrever com letra inicial maiúscula. Por exemplo, o teu nome. O teu nome como pessoa, você vai escrever com letra inicial maiúscula. E não é só o primeiro nome, é o teu nome completo. O primeiro nome, o sobrenome. Sempre você vai iniciar com letra maiúscula. Ok? Entenderam? Espero que todos tenham entendido, que todos tenham aprendido um pouquinho sobre substantivo e principalmente sobre substantivo comum e substantivo próprio. Ok? Então vamos fazer as nossas atividades para que nós possamos ver que vocês realmente aprenderam e até a nossa próxima aula de substantivo. Queremos continuar com outros tipos de